Todos para o carro, vamos rumo a Caxias. Depois de 2 horas de viagem, chegamos em nosso destino. Caxias é a cidade natal do poeta e escritor Gonçalves Dias, com população de aproximadamente 155.202 habitantes, segundo a estimativa do IBGE em 2010. É o 4º município mais populoso do estado. A cidade, conhecida como Princesinha do Sertão, é muito visitada por seus pontos turísticos e também por sua história que ajudou no desenvolvimento do Maranhão. Os alunos com caneta e papel na mão para as anotações, vamos conhecer um pouco uma das histórias mais interessantes do município, a Guerra da Balaiada. Em dezembro de 1838, Raimundo Gomes, líder do movimento, com o objetivo de libertar seu irmão que se encontrava preso em Vila Manga, invadiu a prisão, libertando não só seu irmão, mas também todos os outros que se encontravam presos. Após algumas conquistas que os balaios tiveram, como a tomada de Caxias e a organização de uma junta provisória, o governo uniu tropas de diferentes províncias para atacá-los. Contudo, os balaios venceram alguns combates. Vamos conhecer o Memorial da Balaiada? O Memorial da Balaiada consta em seu acervo toda a história, desde os confrontos entre as forças nacionais e os balaios, que mudou a história de Caxias, do Maranhão e do Brasil. Balaios eram revoltosos da época que se insurgiram contra a cobrança de impostos sobre a produção agrícola da região. O movimento teve esse nome de Guerra da Balaiada porque um de seus líderes confeccionava e vendia balaios. Olha, estando no museu, nada melhor do que um guia turístico. E nós vamos conversar agora com Leandro Carvalho, ele que vai nos explicar um pouco sobre cada demonstração. Leandro, nós estamos vendo aqui várias armas, espadas, canivetes. Explique pra gente um pouco sobre essas armas. Bom, aqui são representações de alguns tipos de armas que foram utilizados no movimento da Balaiada em 1838 a 1841. São armas, espadas, armas brancas, espadas, punhais que eram utilizadas mais pelas elites, pelas forças oficiais. E aqui armas de repetição, mosquitão de cano longo e alguns tipos de balas de canhões encontradas durante uma escavação feita aqui no Morro do Alecrim em 1997. No caso, aquela bala lá bem pontuda, pontiaguda, o que poderia ser? De que arma? Ali é uma bala de canhão de número 18. Esses canhões eles se encontram hoje aqui no Morro do Alecrim, na Praça Duque de Caxias. Aqui podemos ver alguns livros, alguns óculos, materiais de escrever mesmo, alguma forma que eles usavam para se identificar suas escritas? Exatamente, aqui são objetos usados naquela época, no século XIX, pelas elites caxienses. Quem tinha acesso a esses materiais só eram senhores que tinham condições, um poder aquisitivo maior. Então são canetas, tinteiros, um tipo de correspondência na época que era feita com o sinete, ou seja, com o brasão da família. Cada família rica daquela época tinha o seu símbolo, o seu brasão. E aqui nós temos objetos numismáticos, que variam de épocas e que representam a Guerra da Balaiada, que conta a história da época da guerra. Essas chaves enormes aqui, para que servia? Aqui são chaves de casarões, senzalas, que conseguimos por doação da professora Jesus Lobão, que faz parte da Associação dos Amigos do Memorial da Balaiada. São chaves de cadeados, de senzalas, dos casarões. Logo mais aqui à frente, podemos observar que seriam instrumentos para castigo dos escravos, não é isso? Exatamente, aqui são instrumentos de tortura. Quando os escravos cometiam alguns erros, eles eram submetidos a certos castigos. E aqui são instrumentos que eram de castigos exemplares dos escravos. A gargalheira, os grilhões de ferro, o tronco de castigo, a palmatória e a pê de bacalhau, mais conhecida hoje como chicote. Aqui são moedas e patacas em bronze e prata que variam de 1780 a 1889. E algumas também foram encontradas durante uma escavação aqui no museu. Nós podemos ver agora aqui também uma
máquina de costura, né? Naquele tempo já se usava várias máquinas de costura pelos alfaiates, não é isso? Exatamente, aqui é uma máquina de costura do século XIX, manual de ferro, e doado também por um acionista do museu, amigo do Memorial da Balaiada e sócio, o senhor Luiz Borges. Explica um pouco pra gente o que realmente representa essa estrutura. Bom, aqui nós estamos tentando representar como os escravos moravam na época, as pessoas pobres, menos favorecidas. Uma casa de taipa de origem africana, habitada no Brasil a partir do século XVII, mas que permanece até hoje ainda no interior do Maranhão, esse tipo de moradia pelas pessoas mais pobres, e de onde surge o nome do movimento da Balaiada, porque um de seus líderes era fazedor e vendedor de escravos, daí o nome do movimento Balaiada. Essa daqui é uma maquete da cidade de Caxias no século XIX. Ela representa a ocupação da cidade pelos balaios, né? Um dos motivos, segundo a historiadora Carlota Carvalho, que levaram os balaios a ocuparem a cidade, porque Caxias seria a segunda cidade mais importante da província do Maranhão. E por fotografias da época nós conseguimos montar uma parte da cidade, que são as 4 principais igrejas, a Catedral, Matriz, Rosário, São Benedito e Rio Itapecuru, a principal fonte de viagem daquela época. Já aqui a gente pode ver, né, algumas balas e esses ossos, o que são? Aqui são artefatos arqueológicos que foram encontrados durante uma prospecção arqueológica realizada no museu. Foram encontrados botões de fardamentos militares, algumas moedas patacas, fragmentos em ossos humanos. Também feita uma pesquisa, foi constatada que são realmente ossos humanos, vestígios de armamentos usados no conflito, restos de balas, projéteis, cartuchos e ainda também artigos em cerâmicas e ferragens que foram encontrados também nessa escavação. Já aqui atrás da gente podemos observar que servia tipo uma sala, né, onde os senhores que tinham mais condição, digamos assim, uma sala deles, no qual de jantar, onde eles viviam a maior parte do seu tempo. Exatamente, aqui a gente tenta representar o interior de uma sala de estar de uma família rica portuguesa da cidade de Caxias do século XIX, da família Vila Nova, com pratarias inglesas, francesas, todas peças originais da época que relembram, né, também diferenciando o rico do pobre aqui em 2 momentos aqui no museu. Como tradição também, muitos deles gostavam de ter um piano para ouvir uma boa música em seus momentos que não tem nada a fazer. Exatamente, um piano do século XIX, doado também por um membro da associação, o desembargador Arthur de Almada Lima. Não só o piano, como o lavabo também, nós temos ali o gramofone e outras peças também originais que retratam a época de 1838 a 1841. Agora, já conversamos sobre muitas dessas peças, muitas das coisas que estão aqui expostas para entendermos como era no passado. Agora explique pra gente, fale um pouco pra gente o que era a balaiada. Bom, a balaiada foi um movimento popular ocorrido no interior do Maranhão de 1838 a 1841, provocado, na verdade, pela instabilidade política e pelos problemas socioeconômicos que afetavam a sociedade maranhense. Começou-se, na verdade, com um incidente sistemático, a invasão de uma cadeia num lugarejo chamado Vila da Manga do Iguará, que hoje tem nome de Nina Rodrigues, essa cidade. Grupos políticos e rebeldes, considerados líderes, lutavam por melhores condições de vida, liberdade, e eles queriam também o poder da província. Vamos falar agora do museu. Quando o museu aqui foi criado? Bom, o Memorial da Balaiada é um museu-escola e um centro de documentação inaugurado em 2004, e o objetivo é a exposição de todo o material referente à Guerra da Balaiada de 1838 a 1841, mas principalmente o nosso principal objetivo é contar a história da Balaiada sobre outros olhares, não só sobre o olhar da historiografia, mas contar essa história sobre os olhares dos vaqueiros, dos camponeses, das classes menos favorecidas da sociedade maranhense do século XIX. Muitas cidades do Maranhão, muitas pessoas, muitos alunos do Maranhão vêm visitar aqui o museu? Muitas. A gente recebe em média 400 pessoas por semana. Inclusive ontem a gente recebeu um grupo de turistas dos Estados Unidos, veio também veio nos visitar e prestigiar aqui a nossa cidade, né? Caxias é uma cidade turística, portanto ratifica este lugar a importância de cunhos turísticos pela sua beleza e aprazível. Os alunos do 6º e do 7º ano da Escola Mundoca Alvim, do bairro Anjo da Guarda, tiveram a oportunidade de conhecer o Memorial da Balaiada, museu esse que conta um pouco sobre a história do Maranhão e também da Guerra da Balaiada.
professor falando sobre a cidade de Caxias, né? Aí falou os pontos importantes da cidade de Caxias, falou no Memorial da Balaiada. Aí daí surgiu a curiosidade deles em chegar até a gente e pedir para que, se fosse possível, trazer eles aqui na cidade de Caxias. Aí você agora andando, visitando, tá gostando aqui do Memorial? Ah, sim, com certeza. Tô gostando muito, né? E apesar de diretora da escola ter conseguido essa viagem para mostrar para os nossos alunos, que é de suma importância, né? Onde fica toda a documentação da cidade de Caxias, né? O Memorial da Balaiada. Para nós é uma satisfação muito grande nesse momento. Trazer esses alunos para conhecer um pouco sobre a história do Maranhão é uma boa iniciativa, né? Quando a gente estuda um pouco sobre educação, a gente percebe que a educação não se faz dentro apenas de 4 paredes na escola. Então, juntamente com a direção da escola, nós planejamos uma atividade que levaria os alunos a repensar esse processo de educação. Então, como eu já tinha trazido outras turmas a Caxias, nós pensamos em trazê-los para cá porque aqui eles teriam a oportunidade de ter contato com a história, vivenciando a história. E aí, tá andando aí com os alunos estão gostando, você como professor, apesar de estar aqui várias vezes, tá gostando também do passeio? Com certeza. A gente percebe, desde quando nós começamos a idealizar a viagem, nós percebemos que os alunos ficaram motivados. Então essa motivação dos alunos nos deu uma motivação extra para planejar esse encontro, para fazer com que, a partir deste momento, em contato com essa outra realidade, eles possam ter uma nova perspectiva de educação e para o futuro deles também. Tá gostando do passeio? Sim. O que você está vendo aqui de interessante que lhe chamou a atenção? O quadro do escritor Manuel Gonçalves Dias, que é muito interessante, o momento da restauração e as ferramentas de castigos dos escravos e muitos outros. E você acha que os seus amigos também estão gostando do passeio? Sim. Por quê? Porque acho que eles estão achando tudo interessante. Primeira vez a gente vem ao museu e aí nossa escola fez essa grande obra de a gente vir aqui. Acho que eles estão gostando. As crianças adquiriram muito conhecimento, divertiram-se bem depois de andar muito e conhecer essa história curiosa. Todos para o carro, é hora de voltar para casa.